Olá, pessoal da contabilidade, finanças, economia, sejam todos bem-vindos. Nós estaremos apresentando no nosso vídeo de hoje alguns exercícios resolvidos envolvendo a metodologia de ponto de equilíbrio, que é decorrente dos princípios de custo, volume e também lucro, aplicável à contabilidade gerencial e também gestão estratégica de custo. Ok? Quem já assistiu os outros vídeos explicando conceitualmente questão de margem de contribuição, volume, custo variável, custo fixo, vai sentir uma facilidade maior no entendimento da resolução desses cases, desses exercícios. Se tiver alguma dificuldade, eu convido-os a visitar no nosso site outros materiais que nós explicamos pausadamente essa questão do ponto de equilíbrio e também a estrutura da contabilidade gerencial. Bom, nesse case, o primeiro, nós temos como proposta, avaliando as despesas fixas no valor de R$90 mil e os preços de venda unitário em 2.500 e os custos variáveis de um determinado produto, também unitário, ao custo de R$1.200. Estamos pedindo para calcular o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, quanto a empresa precisa produzir e vender para que no lucro operacional ela tenha lucro zero. Bom, então a fórmula do ponto de equilíbrio operacional seria ter como numerador os custos fixos mais as despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária. A margem de contribuição unitária nada mais é do que o preço de venda menos os custos variáveis, ou seja, quanto que os custos variáveis estão contribuindo unitariamente para que possa pagar todo o custo fixo. Então, nós temos 90 mil dividido por 1.300. Então, nós teríamos que produzir e vender dentro dessa estrutura um total de 69 peças, ok? Bom, comprovando pela demonstração do resultado do exercício pela DRE, nós temos o preço unitário de venda, a quantidade proposta, a receita total, o custo variável de 1.200 vezes a quantidade proposta, o custo variável total, e o lucro variável, o lucro de margem de contribuição, igual a 90 mil. Se as despesas fixas é igual a 90 mil, então nós estamos dizendo de que o lucro operacional é igual a zero, quer dizer, atingiu o seu break-even, atingiu o seu ponto de equilíbrio, conseguiu deixar o lucro equilibrado às despesas fixas operacionais. Bom, nesse segundo case, nós estamos dizendo o seguinte: supondo que a Natura esteja avaliando a proposta de aumentar em 100 mil o seu orçamento com propaganda, os custos fixos atuais, R$600 mil, e a margem de contribuição unitária, R$20. Estamos pedindo para calcular o ponto de equilíbrio antes e após esta nova proposta. Bom, então o ponto de equilíbrio operacional é o custos fixos mais as despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Nesse exemplo, nós já passamos a margem de contribuição unitária já calculada em R$20. Então, nós temos o custo fixo, a margem de contribuição, dividido o custo fixo, que é 600, por 20 da margem de contribuição, teria que vender 30 unidades. Acrescentando em 100 o incremento de despesas com propaganda, ela passa a ter um custo de despesa fixa no valor de 700. A margem de contribuição não se altera, tá ok? Porque o preço praticado vai ser o mesmo e os custos variáveis também, permanecendo a mesma margem de contribuição, 700 por 20, um total de 35 unidades. Então, ela está tendo que vender 5 unidades decorrente de um aumento do gasto com propaganda. Conforme nos destacamos, nós estamos utilizando o nome da Natura apenas para o aluno pensar a aplicabilidade numa grande empresa, os números são hipotéticos. Okay? Então, tem um incremento de vendas devido ao incremento da despesa em 100. Bom, nesse case, nós temos uma solicitação com diversos itens, tá ok? A solicitação é o seguinte: a Natura realizou uma receita de vendas no valor de 900 mil,
os custos variáveis 585 mil, os custos fixos 140 mil para o ano de 2020. Sabendo que a receita líquida unitária é de R$ 22,50 e os custos variáveis de R$ 14,63. Em cima desse case, nós temos a seguinte solicitação: qual o índice percentual de margem de contribuição? Esse índice é muito importante porque a partir do momento em que os custos fixos estão cobertos, tá ok? Que já chegou no seu ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio operacional, por exemplo, qualquer incremento percentual de venda multiplicado por esse índice se traduz diretamente em lucro. Porque os custos fixos já foram cobertos. Então é muito importante conhecer esse índice percentual da margem de contribuição. Solicitação B, determinar a receita líquida que ela deve gerar para atingir o ponto de equilíbrio. Quer dizer, quanto que ela tem que vender para buscar o seu break-even, o seu ponto de equilíbrio. Determine a receita de vendas que ela deverá atingir em termos de volume, para que ela possa atingir um lucro antes do imposto de renda, que venha corresponder a 20% da receita de vendas da empresa. Ok? Então a empresa pretende ter um lucro, não quer o break-even igual a zero, o ponto de equilíbrio. Ela quer um lucro acima desse ponto de equilíbrio zero, que venha corresponder a 20% das receitas. A Natura está considerando o aumento nas despesas com propaganda no valor de 38 mil. Quanto ela deve aumentar as vendas decorrente para que o ponto de equilíbrio venha atingir o lucro determinado no item anterior? Quer dizer, venha manter o lucro de 20% de receita de vendas e venha ter condições de suportar esse aumento com despesas de propaganda no valor de 38 mil. Nós estamos visualizando de que a cada solicitação a empresa tem um novo volume a vender, quer dizer, o ponto de equilíbrio está se oscilando. Considere que as despesas financeiras totalizou 150 mil. Ok? Qual seria o ponto de equilíbrio econômico da Natura? Então, além dos custos fixos, ela tem agora um outro item que chama despesa financeira. Qual seria o ponto de equilíbrio econômico da Natura? Quanto ela teria que vender em volume e quantidade para que ela possa gerar o lucro dos 20%, pagar os seus custos fixos e, além disso, ela tenha condições de pagar os juros do banco. Quanto ela teria que vender em termos de unidade. Sabendo que as despesas com depreciação totalizam 55 mil, qual seria o ponto de equilíbrio financeiro da Natura? Bom, a depreciação é uma reserva de caixa, não é uma saída de caixa efetiva, mas reduz o lucro. Então, dentro do custo fixo, por exemplo, existe a contabilização da depreciação. Então, no ponto de equilíbrio financeiro, nós estamos pedindo, então, quanto que tem que vender como se não existisse essa despesa de depreciação, que não é uma despesa caixa. Embora você tenha que pensar que, se você está pedindo para a empresa buscar um determinado ponto de equilíbrio, quer dizer, está pedindo para a empresa produzir. Se ela vai produzir, ela vai desgastar o bem, a máquina, o equipamento. Ela vai gerar depreciação. Então tem que se tomar muito cuidado com esse ponto de equilíbrio financeiro, porque ele força a empresa a produzir e vender uma menor quantidade em relação ao ponto de equilíbrio econômico. Porém, a máquina está se desgastando para atingir um lucro desejado. Bom, então, o nosso primeiro case, a resolução da primeira solicitação, seria qual é o índice percentual da margem de contribuição da Natura. Então, o índice de margem de contribuição seria o lucro variável dividido pelas vendas. O lucro variável é venda menos custo variável. Ok? Então, nós temos uma receita de vendas no valor de R$ 22,50. Nós temos o custo variável de R$ 14,63 e o lucro de margem de contribuição de R$ 7,87.
Quando nós dividimos R$ 7,87, que é o valor nominal, dividido por R$ 22,50, nós estamos visualizando o índice margem de contribuição. Ok? Então, esse valor, que seria um incremento adicional em qualquer tipo de receita, que seria a quantidade multiplicado pelo preço de venda que vai ser praticado, se a empresa manter os custos variáveis sem oscilações em termos de custo de compra, multiplicado por esse índice margem de contribuição, nós vamos visualizar antecipadamente quanto que vai ser o lucro agregado dentro da empresa, conhecendo então esse índice margem de contribuição. Bom, segunda solicitação, determinar a receita de vendas para que ela possa atingir o ponto de equilíbrio. Comprove os cálculos. Nós temos a receita líquida, nós temos os custos variáveis, nós temos os custos fixos. Receita líquida menos custo variável, margem de contribuição. Se nós dividirmos o custo fixo pela margem de contribuição, nós estaremos visualizando quanto efetivamente ela tem que vender para atingir. Ok? Então, nós temos ali o custo fixo 140 mil dividido por 7,87, ela teria que vender 17.789 unidades, ok? Ao preço de R$ 22,50, nós temos a receita de venda, menos o custo variável, e a margem de contribuição, que seria o preço de venda, deduzindo os custos variáveis no valor de 140 mil, tirando os custos fixos, 140 mil. Então, nesse case, nós estamos visualizando que a empresa, se ela está vendendo, orçando 900 mil, ela está acima, ok, do seu ponto de equilíbrio, ela vai gerar lucro adicional. Bom, nessa solicitação, nós temos o seguinte: determinar a receita de vendas requerida para obter um lucro antes do imposto de renda igual a 20% da receita total ao seu ponto de equilíbrio, tá ok? Então, nós temos um custo e despesas fixas no valor de 140 mil, nós temos 20% da receita total, que nós tínhamos antes uma receita ao ponto de equilíbrio no valor de 400 mil, então seria 20% vezes 400.254, que seria a receita total do ponto de equilíbrio. Então, somando os dois, nós temos o custo mais lucro igual a total de 220.051. Bom, se nós temos uma margem de contribuição de 7,87, tá ok? Se dividir, então, o nosso lucro mais o custo, dividindo isso pela margem de contribuição, nós teríamos que produzir e vender 27.961 peças. Fazendo a multiplicação, através da demonstração do resultado, nós temos a receita menos custo variável, total da margem de contribuição no valor de 220.051, subtraindo os custos fixos, nós temos a comprovação pela DRE de que o lucro será num total de 80.051, como foi requerido, que seria os 20% da receita total. Bom, é muito importante essa questão de custo, volume e lucro, principalmente para elaborar o orçamento das empresas e conseguir, assim, então, estabelecer algumas metas departamentais em termos de formação de preço de venda, controle dos custos variáveis e também a estrutura fixa e o desejo do lucro. Se a Natura está considerando um aumento em despesas com propaganda no valor de 38 mil, quanto ela deve aumentar as vendas decorrente do ponto de equilíbrio para que venha atingir o lucro determinado ao ponto anterior. Então, se ela já tinha custo fixo, 80 mil que ela almeja, soma os 38 mil, então agora nós temos um total de 258.051. A margem de contribuição é constante, porque não vai mexer no preço do cliente e nem nos custos da matéria-prima. Ela teria que vender, produzir e vender 32.789 peças. Comprovando na DRE, subtraindo, colocando a receita, subtraindo os custos variáveis e as despesas fixas, incluindo a solicitação que é a despesa de propaganda, nós estamos demonstrando, então, o mesmo lucro de 80.051. É muito importante, se não couber o mercado, não conseguir consumir as 32.789 unidades, a empresa tem que fazer um controle melhor
nos seus custos ou despesas, ou seja, o investimento que está sendo feito em despesas de propaganda deverá atingir um novo volume de vendas, para que a empresa mantenha o seu lucro constante. Normalmente acontece que as empresas investem em despesas, propaganda, aumento de custo fixo, e o lucro acaba indo embora e não tem nenhuma gestão sobre essas oscilações. Considere que as despesas financeiras totalizou 150 mil. Qual seria o ponto de equilíbrio? Agora, não no ponto de equilíbrio operacional, no ponto de equilíbrio econômico. Seria somar todos os valores, que é o custo de despesa fixa, mais 38 mil, mais o lucro almejado. Agora entra a despesa financeira, porque buscou um dinheiro no banco. Então, ela teria um custo total mais lucro de 408.051, dividido pela margem de contribuição, que é constante. Ela teria, então, que produzir e vender 51.849 peças. Quanto mais despesas aumenta, mais volume de produção a ser comercializado e vendido, vai gerando estresse na fábrica, ok? E também se o cliente tem condições ou se existe mercado para esses incrementos de volume. Okay? Então, demonstrando no quadro, agora tem que vender 51.849 peças, deduzindo o total, novamente lá no lucro, sobrando os 80.051. A pergunta sempre é aquela: a empresa vai conseguir vender, o mercado vai comprar o que a empresa vai produzir e vender em relação a esses novos custos que estão sendo agregados dentro da empresa. Bom, na questão F, se a depreciação totalizou 55 mil, qual seria o ponto de equilíbrio financeiro? Somando, então, a depreciação. Então, nós teríamos todas as despesas, subtraindo a depreciação, agora recai o peso, o total de lucro mais despesas a 353.051, dividido pela margem de contribuição de 7,87, a empresa tem que produzir e vender 44.860 peças. Então, diminui a quantidade a ser produzida e vendida, porque está desconsiderando como se os bens não estivessem desgastando. Embora o bem está tendo seu desgaste, inclusive para buscar esses 44.860 peças. Quando você deixa de embutir a depreciação, amanhã você tem uma despesa de manutenção, você precisa comprar uma nova máquina, equipamento, e a empresa vai ter que buscar esse dinheiro no banco, o acionista fazer aporte, porque a depreciação foi lançada do lado. Isso é uma das críticas severas em relação ao indicador EBITDA, ok? Bom, agora mudando um pouco os nomes da empresa, nós estamos falando da Ambev, tá, ok? Que apresentou um preço de venda unitário da Skol, que é uma cerveja da Ambev, de R$ 66,80 o preço de venda, tá, ok? O custo variável, R$ 57,60. Os custos e despesas administrativas totalizaram 768 milhões, e os acionistas desejam desta linha um lucro de 60 milhões, ok? Então, além da despesa e o custo fixo, o acionista almeja um lucro de 60 milhões. Quanto ela deverá produzir e vender para atingir os anseios dos acionistas e também cobrir essa despesa? Nós temos receita de venda unitária, custo variável, subtraindo, nós temos então margem de contribuição unitária. Se nós somarmos despesa mais lucro almejado, dividir por essa tal de margem de contribuição unitária, nós teremos então a quantidade que a empresa precisa produzir e vender para atingir esse anseio do acionista, ok? Conforme nós demonstramos nesse quadro, os dados, o custo fixo mais o lucro, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, a empresa tem que produzir e vender 90 mil hectolitros de cerveja ou 90 mil embalagens, de acordo com que o preço estiver relacionado. Mais uma vez, o nome Ambev Skol é apenas figurativo, os dados eles não são reais da empresa, é apenas para que o aluno perceba a aplicabilidade do conceito da teoria na prática, pensando aí numa grande empresa. Ok? Então, nesse quadro, multiplicando os 90 mil pelos preços de venda, pelos custos variáveis, um menos o outro, nós temos o lucro variável no valor de 90 mil, subtraindo, então, os custos, e nós temos os lucros e valor
no valor de 828 mil, subtraindo 768 mil, sobra o lucro almejado pelo acionista no valor de 60 mil. Okay? Bom, no outro caso, a Natura, na sua linha de produção do Exo, produz os seus produtos principais se for solicitado a você, recém-contratado da empresa, para apresentar o ponto de equilíbrio e também o lucro líquido conforme os dados abaixo. Okay? Então, nós temos a receita, preço de venda, nós temos os custos variáveis da matéria-prima, do consumo da matéria-prima, quanto se consome, qual o seu custo, a mão de obra direta, a comissão sobre o preço de venda, as quantidades de venda projetadas, os 3 produtos, os custos departamentais em despesas fixas e também custo de cada departamento e a alíquota do imposto de renda. Bom, com base nessas informações, está sendo solicitada a margem de contribuição por produto e a margem de contribuição média da classe de todos os produtos, e o ponto de equilíbrio por produto e o ponto de equilíbrio médio de todos esses produtos. Então, são as duas solicitações. Nós temos todos os dados, preço de venda, nós temos os custos, ok? Então, apuro o custo total junto com a comissão, subtraindo, nós estaremos chegando na margem de contribuição, nós temos os custos fixos e despesa de cada departamento, ok? Efetuando a divisão do custo e despesa pela margem de contribuição, estaremos chegando naquilo que a empresa tem que produzir e vender para atingir o break-even. Então, vamos calcular primeiramente a margem de contribuição por produto. Bom, nessa solicitação, nós estamos pedindo para calcular a margem de contribuição por produto e a margem de contribuição média da classe do produto. A margem de contribuição por produto é tranquila, a média é para que nós possamos visualizar quanto que, em média, teria que vender de cada produto, considerando um custo fixo não por departamento, mas o custo fixo total, conforme nós estamos apresentando aqui, de 13.745 e 17.050. Ok? Então, nós, visualizando nesse quadro, nós temos as quantidades projetadas de venda, que seriam 650 unidades, para o polpa desodorante, o néctar de 520 unidades e o shampoo de 130 unidades. Nós temos informações importantes, que é o preço de venda, o consumo da matéria-prima com o seu custo, nós temos a mão de obra direta e também a comissão sobre venda. Por essa visualização, nós conseguimos calcular a margem de contribuição por produto e, na sequência, a margem de contribuição média e também comprovar os nossos cálculos. Então, primeira questão, margem de contribuição por produto. Seria R$ 70, consumo de matéria-prima, que seria o quanto vai consumir das unidades multiplicado pelo seu preço. Então, nós temos o consumo da matéria-prima em R$ 26 do polpa, néctar 25, shampoo 100. Temos o consumo da mão de obra de R$ 16,60, 21, 176 e comissão sobre venda, que seria 2% sobre a receita. Bom, somando tudo isso, nós temos os custos variáveis no valor de 44 no primeiro produto, preço de venda menos custo variável, a margem de contribuição. Então, é a primeira solicitação, a margem de contribuição por produto. Agora, nós estaremos calculando a margem de contribuição média, isso se os gastos não teriam sido rateados aos departamentos. Nós teremos condições de projetar, em média, quanto teria que se vender para se cobrir uma despesa fixa total da empresa. Então, nós temos as quantidades que serão vendidas, que nós buscamos no quadro, R$ 650, mais 520 unidades, mais 130 unidades, total de 1.300 unidades. Se nós dividirmos 650 por 1.300, nós temos a participação do polpa desodorante dentro do volume total. Dividimos 520 unidades por 1.300, que é o total, é a participação de 40%, e o shampoo vai participar em 10%. Bom, nós temos então as margens de contribuição, conforme calculada anteriormente, de 26, 52 e 104. Se a participação
do polpa desodorante vai ser de 50% dentro do volume total de venda, nós vamos ter 50% dessa margem de contribuição, e não a margem de contribuição completa. Então, seria 50% vezes R$ 26, nós teremos uma margem média de R$ 13. Se o Nectar vai participar em 40% dentro do volume total, nós não teremos uma margem de contribuição do Nectar de R$ 52. Nós teremos 42% de R$ 52. Se o shampoo vai ter uma participação de 10%, se a margem dele é de R$ 104, então nós teremos uma margem de contribuição de R$ 10,40, que seria 10% de 104. Somando tudo, R$ 13 mais 20,80 mais 10,40, então nós conseguimos visualizar a margem de contribuição média da classe de produto. Bom, se nós temos então os custos fixos totais, não estivesse individualizado aos departamentos, no valor de 13.745, que seriam os custos fixos, mais as despesas de 17.050, somando os dois dividido pela média, nós teremos então quanto que nós teríamos que vender no total para que a empresa atingisse a margem de contribuição média. Então, nós temos 13.745 mais 17.050, então nós temos uma despesa total de todos os departamentos de 30.795, dividido pela margem de contribuição média de R$ 44,20, a empresa vai ter que vender um total de 696 unidades, ponto 72. Ok, então esse é o total. E nós já temos quanto que vai representar o volume de venda em relação a esse total do ponto de equilíbrio. É só multiplicar 50% por 696, nós vamos ter a participação do polpa. 40% de 696 do néctar hidratante. 10% que vai ter a venda com o ponto de equilíbrio de 696, nós teremos então quanto que vai se vender do shampoo. Bom, fazendo essas multiplicações, 40% por 696 tem que produzir e vender 348 unidades do polpa, 278 do néctar, 69,67 do shampoo. Multiplicado pelo seu preço de venda, pelos custos variáveis e tudo mais, nós teremos o lucro no polpa desodorante de 2.427. Teremos um outro lucro no néctar de 4.566 e teremos um prejuízo no shampoo de 6.944. Somando os lucros com os prejuízos, quando nós totalizamos a classe média do produto, nós temos um break-even igual a zero. Por isso que é importante, então, o cálculo para uma margem de contribuição média, ok? Bom, nesse caso nós estamos pedindo o seguinte: considerando os três produtos, qual apresenta o melhor índice margem de contribuição? E qual deles tem a melhor margem bruta? Efetuar uma análise do cenário, apontando mais deficitário em termos de margem bruta e também a recomendação a respeito. O índice margem de contribuição é aquele índice que alavanca as vendas quando o custo fixo está coberto. Ok? Bom, então nós temos os quadros, três produtos, em termos de preço de venda, também os custos variáveis. A primeira questão seria calcular o lucro variável e dividir esse lucro variável pelo preço de venda, para que nós possamos conhecer, então, o produto que tem o melhor índice margem de contribuição. Então, nós elaboramos dentro desse quadro o preço de venda menos os custos variáveis, nós temos o lucro de margem de contribuição. Dividindo o lucro de margem de contribuição pelo preço de venda, nós temos o índice margem de contribuição. O produto néctar hidratante é o que possui o melhor índice margem de contribuição. Então, nós já começamos a analisar o seguinte: a projeção de venda do néctar é inferior à projeção de venda do polpa desodorante, porque está se projetando vender 520 unidades do néctar e projetando vender 650 unidades do polpa desodorante. Então, em termos de índice margem de contribuição, é melhor o néctar hidratante em relação ao polpa desodorante.
ok? Embora ele também tenha um custo fixo maior do que o polpa desodorante. Por outro lado, nós estamos avaliando que o shampoo ele tem um melhor preço, porém ele tem o pior índice, margem de contribuição. Então, incrementar esse produto não seria a melhor recomendação. Bom, então nós temos a apresentação da margem de contribuição, percentual unitária, para estar avaliando, ok? Margem de contribuição bruta unitária, para a gente estar avaliando quanto seria a margem de contribuição somente em relação ao lucro bruto. Nós estamos visualizando, então, a margem de contribuição negativa, com lucro bruto de menos 5,54 no shampoo, já indicando que teria que vender um produto ou reorganizar os seus custos fixos, porque em termos de lucro bruto, ele já está apresentando um resultado negativo. O custo fixo mais os custos variáveis estão muito próximo. Okay? Quer dizer, o custo está maior do que o preço de venda. Então tem que se fazer analisar muito bem porque esse produto está gastando tanto em termos de custo variável, em termos de custo fixo, ou a sua própria alocação, se está certa ou não. Isso é importante visualizar no custeio ABC. A gente consegue estar identificando essas distorções de alocações de custos fixos aos produtos pelo critério de rateio. Bom, então nós escrevemos aqui que o produto C, embora tenha melhor margem de contribuição, apresenta o menor índice margem de contribuição, em termos do IMC. Tá? Então, o produto C ele tem um índice de margem de contribuição melhor, tá? Porém, ele apresenta o menor índice margem de contribuição. A recomendação seria avaliar a composição desses custos fixos e a sua ligação com o produto. Beleza? Bom, nessa solicitação, considerando as vendas projetadas, elaborar uma DRE, que é a demonstração do resultado, avaliando esse resultado de acordo com o ponto de equilíbrio de seus respectivos produtos e também colocando algumas recomendações. Então, nós temos os quadros daquilo que vai produzir, também o que será vendido com seus custos departamentais, preço de venda, custos variáveis. De posse disso, nós elaboramos, então, a nossa demonstração de resultado do exercício, que seria a multiplicação da quantidade pelos seus preços unitários, considerando, então, seus custos fixos. Que nós estamos avaliando o seguinte, de que o produto C, ele produz uma melhor margem, índice margem de contribuição de 52%. Por consequência disso, ele tem uma maior participação do lucro. Do lucro total de 18,449, ele representa com 64%. Nós estamos analisando também de que o produto B ele tem um índice margem de contribuição de 37%, ele é o segundo que acaba contribuindo com uma margem com um índice de participação no lucro de 38,97%, quer dizer, ele tem um lucro de 7.189, em relação ao lucro total, que é 18,449, ele participa com 38%. E o produto C, embora tenha o melhor preço, ele participa negativamente no resultado. Então, as recomendações seriam fazer uma análise criteriosa da composição desses custos, necessidade de utilização e também os critérios de rateios, se eles estão em acordo com aquilo que realmente está sendo gasto nos departamentos. Mais uma vez, o custeio baseado em atividade, o custeio ABC é muito útil para rastrear as despesas fixas e também administrativa em relação aos próprios departamentos, porque o IBC só leva para si aqueles gastos que têm efetiva correlação com o produto. Bom, nesse item, a solicitação é o seguinte, nós temos o investimento que foram efetuado em cada departamento para atender as demandas de produção em termos de capital de giro, investimento em estoque, clientes, também máquinas e equipamentos, para atender aqueles determinado volume de produção e gerar o lucro que nós calculamos anteriormente.
sabendo que no departamento do polpa foi investido 171 mil, no néctar 68 mil e no shampoo 23 mil, totalizando 263 mil, com as participação só dividiu 171 por 263 e assim por diante. Nós estamos pedindo para calcular o ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno do investimento, e efetuar uma análise a respeito. Bom, se nós temos os investimentos e temos os lucros gerados que nós calculamos anteriormente, quando nós dividimos o lucro líquido gerado pelo investimento, nós temos o ROI. Então, o polpa desodorante está tendo um ROI de 4,20%, o néctar 17% e o shampoo negativo menos 3%. Quer dizer, de todo investimento que foi efetuado, o acionista está perdendo valor. É a mesma coisa que colocar um dinheiro no banco e não receber juro, receber prejuízo em contrapartida. Entre as três linhas, o néctar é que apresenta o melhor ROI, em torno de 17%, até mesmo acima da linha de mercado, que o mercado atua em 12%, ele está com uma rentabilidade boa. Mas o polpa desodorante apenas 4,20%, uma rentabilidade muito baixa, teria que reavaliar os investimentos efetuados em estoque, também capital de giro, que seria o estoque, máquinas, equipamentos, para melhorar a performance em termos de investimento, analisando o seu retorno. Okay? Bom, uma empresa produz e vendeu 1.200 unidades de um determinado produto, uns gastos 360 mil, os custos e despesas fixas 300 mil, preço de venda 330 reais, a margem de contribuição unitária de 280 reais. Então, nós vamos estar calculando a margem de contribuição e também o seu ponto de equilíbrio. Então, nós temos o preço de venda, temos o custo variável unitário, a margem de contribuição de 280 reais. Ok? Então, seria o total dos gastos totais dividido pela quantidade produzida. Ok? Então, nós temos a margem de contribuição unitária. Então, nós indicamos o quanto se gastou no departamento de custo fixo, de custo variável, dividido pela quantidade produzida, nós chegamos então no custo variável unitário. Se nós temos o preço de venda de 330, então nós estamos concluindo de que a margem de contribuição é R$ 280, comprovando o enunciado acima. O custo total para a fabricação de determinado produto é R$ 150, sendo R$ 60 os custos variáveis. Se houver capacidade ociosa, a empresa deve aceitar uma encomenda para vender 120 unidades. Okay? Então, se nós temos o nosso preço de venda e nós temos o custo variável que gera margem de contribuição, se houver capacidade ociosa, é lógico que ela deve aceitar essa encomenda, porque toda margem de contribuição, gradativamente, ela vai contribuindo para amortizar os custos fixos. Finalmente, determinada indústria tem capacidade para produzir 5.000 unidades por mês, o preço de venda fixado pela diretoria é de R$ 600 por unidade, o total dos custos e despesa para produção e venda de 5.000 unidades é de R$ 2.800, sendo R$ 800 os custos fixos. Em outubro, a empresa produziu e vendeu 4.000 unidades. Qual seria o lucro da empresa? E comprove o cálculo utilizando a metodologia do ponto de equilíbrio. Se nós temos os custos fixos, nós sabemos que a empresa teve um total de 2.800, subtraindo o custo fixo do custo total, nós temos o custo variável. Se a empresa produz e vende 5.000 unidades, então nós temos condições de calcular o nosso custo variável. Se a empresa já tem o preço de venda menos custo variável, margem de contribuição, conhecendo os custos fixos, dá para calcular então o ponto de equilíbrio. Ok? Então nós temos a produção de 5.000 que ela pode produzir, ela realizou uma venda de 400 unidades. Temos o preço de venda de R$ 600, o custo total de 2.800, conforme nós comentamos, subtraindo o custo fixo, o custo variável. Ok? Então nós temos o custo variável unitário de R$ 400, que seria o custo real
variável total dividido pela quantidade de vendas, R$400. Quantidade de vendas, 4.000 unidades, multiplicando a quantidade de vendas, 4.000 unidades, pelo preço de venda, 2.400, custo variável, margem de contribuição. Então, nós chegamos a um break-even, ou ao lucro líquido igual a zero. Ok? Então, nós entendemos ser muito importante o cálculo, o conceito, o domínio de ponto de equilíbrio, que se chama relação de custo, o quanto custa, volume, o quanto deve produzir lucro, para gerar de lucro, para atingir, então, um determinado ponto de equilíbrio, para atender a expectativa da empresa em termos de formação de preço de venda, controle dos custos variáveis, e também gestão dos custos fixos e despesas fixas e aquilo que a empresa almeja de lucro. Ok? Esses são apenas cases, você vai encontrar no nosso site diversos materiais, acessando educacional, contabilidade, contabilidade gerencial, explicando detalhadamente o que é custo variável, o que é ponto de equilíbrio, o que é margem de contribuição e formatação também de preços de venda. E também algumas aulas gravadas. Estando de acordo, atento, gostou do case, conseguiu entender alguma coisa, deixa um like, divulga aos seus amigos, faça inscrição no nosso canal. Sempre nós estaremos elaborando temas correlacionados para estar ajudando os alunos em sala de aula, principalmente em época de prova, e também empresários para poder efetuar gestão na sua empresa. Um grande abraço, professor Alexandre Vander. Até a próxima, tudo de bom.